Hola chicos, chicas, bienvenidos a clase de español. Saca tu libro y empezamos. Abra en la página 120. Vamos, dale. Estamos en verano, pero hace frío. En este capítulo vamos a hablar un poquito sobre el presente de subjuntivo, conectores de contraste e finalidade. Então, hoje, a Prof vai trabalhar duas unidades com vocês, tá? Duas unidades, para que a gente termine esse conteúdo. E no próximo vídeo a gente tenha toda uma revisão dos conteúdos do segundo bimestre, certo? Então, essas duas próximas unidades são unidades em que vão ser trabalhados o presente do subjuntivo, deixa eu tentar colocar de novo o livro. Agora foi, né? Que merezcam a pena. Esse texto, eu adoro esse texto de ler, né? De perceber o que está acontecendo. Então, vamos lá. Espero que te caigan 1000 veces y te levantes siempre una más. Que te parta todos y cada uno de los huesos de tu cuerpo, derrapando en este deporte de riesgo que llamamos vida. Y que merezcas la pena. Espero que lo que hagas y que quede claro que somos piedras que se pulen a golpes bajos de la atenta mirada de quienes creen que en una de estas se romperán, pero no se rompen. Espero que nada consiga partirte en dos. Espero que recuperes tus pulsaciones y ganes el pulso otra vez. Que apriete los dientes y le digas al mundo de reojo que solo sabe caminar hacia adelante y que si caminas hacia atrás es solo para recordarte que en peores plazas has toreado. Que aquí hemos venido a jugar. Que juegues. Que las cosas más fuertes son las que nacen en la diversidad. Espero que saltes. Sí, que saltes desde la 13ª planta de ese edificio llamado pánico, a reconocer que te gusta. Que te den la vuelta a las cartas. Que pierdas la partida. Que ganes la jugada. Que te pilen el farol. Que te cambien las fichas por amaneceres que algún día contarás, que merezcas la pena. Espero que te enamores y que duela, que te enamores de esa clase de personas que complejo de lanzadera, de las que te hacen perder el vértigo a cambio de las vistas. Espero que le preguntes a las noches dónde está ella y que no te sepan responder, que no puedas dormir, que salgas a buscarla, que la encuentres, que merezcas la pena. Espero que te rompan el corazón en trozos muy pequeños, tan pequeños que ni siquiera parezcan trozos, tan pequeños que se confundan con el polvo. Espero que te agaches, que los recojas, que los vuelvas a encajar en lugares que jamás imaginaste que existirían dentro de ti. Espero que te sacudas las telarañas y los tengas donde hay que tenerlo para volver a hacer eso que todos necesitamos hacer tarde o temprano, confiar. Espero que vivas, que sobrevivas e que merezca a pena. Eu amo esse texto, fazia um tempo já que eu não lia, me atrapalhei um pouquinho em algumas pronúncias, porém é um texto assim bastante forte, né? Que mostra aqui para vocês que merece a pena.
que mostra aqui para vocês. Eu tenho que cuidar para mim não dar nenhuma resposta. Vamos logo para a interpretação e a gente vai conversando, não é isso? Acerca del texto leído, señala a única alternativa correta. Então, dentro desse texto, vamos ver qual dessas alternativas é a única correta em relação ao texto, tá? Expresa uma ideia general sobre um hecho histórico que sucedeu há pouco tempo. Fala ali, expressa uma ideia geral de um fato histórico que sucedeu há pouco tempo? Não. Trae um pronóstico de lo que vai passar em los próximos dias, né? Será que está falando de um futuro? Espero que te caiga, que levantes, que partas, que merezcas. Está desejando que aconteça. Então, sim, é um pronóstico, uma previsão, tá? Do que pode acontecer nos próximos dias. É uma notícia ou uma relação amorosa? É uma notícia ou uma relação amorosa? Não. Poderia ser, né, uma carta assim, bem, bem rancorosa. É um texto que, de características personales, pero genérico, para múltiples interlocutores. Não é uma característica pessoal. É uma carta personal com temas que só podem ser compreendidos entre os interlocutores. O tema só pode ser compreendido por quem está ali. Não, nesse trecho, a gente percebe que deseja que isso ocorra ainda, que te caigas, que merezcas, que sufra, que namores, que duela, tá? Desejando que isso ocorra. Então, um pronóstico, uma previsão. Na questão 2, el texto es una publicación en un blog, un sitio de internet en que las personas hacen publicaciones sobre temas variados de sus intereses y los lectores pueden participar con comentarios. Por lo que comprendiste del texto, puedes suponer que el blog que lo publicou tiene como tema. Então, aqui está falando de um site, de um blog da internet, né? E ele está pedindo qual é o tema deste blog. É sobre reflexões da vida, né? Reflexiones de la vida, arte e cine, amor, trabalho e carreira, ócio e diversão. Ócio, gente, é o que a gente faz no nosso tempo livre, tá? Trabalho e carreira não, é reflexões sobre a vida, tá? Ele vai ter que aprender a sofrer tudo isso para que ele aprenda a confiar, tá? Aqui, ó. Tá? Tem que fazer tudo isso para que a gente aprenda cedo ou tarde a confiar. Então, a gente vai sofrer, a gente vai cair, né? Vai doer, mas a gente vai ter que aprender a confiar. Na terceira questão, predomina em esse texto a estrutura argumentativa, argumenta alguma coisa nesse texto? Não. O linguagem descritivo descreve alguma coisa? Não. O linguagem metafórico? Sim, é uma linguagem metafórica, tá? Como ali, ó. Que enamores e que duela, que se apaixone, que essa paixão doa, tá? É uma linguagem metafórica. A sequência argumentativa traz a descritiva, não. A escritura em tópico, também não. 4. Identifica o sentido de cada uma das metáforas do texto escrevendo seu possível significado. Espero que te caigas, né? Que você tenha problemas, que você caia. Sabe aquela velha história que caiu e alguém tem que estender a mão para você levantar? Às vezes você precisa de alguém para te ajudar. Então, te ajudar durante um problema. Somos piedras que se pulem a golpes. As dificuldades e os obstáculos da vida nos envolvem, né? Nos deixam mais sábios. Esculpindo, ela vai, as nossas experiências da vida vão nos esculpindo, fazendo com que a gente se torne quem a gente é, né? Com o passar dos anos, às vezes de um ano a outro, a gente já percebe diferença na nossa forma de ser, na nossa forma de agir, na nossa forma de pensar, porque nós vamos nos pulindo, nós vamos aprendendo. Então, é isso que quer dizer ali, tá?
que as pedras são polidas a golpes. Então, você vai aprendendo com as, não digo armadilhas, mas com as vivências, com a palavra fugiu agora, com tudo que a vida te traz, com as experiências, você vai esculpindo a sua forma de pensar, de ser, de agir, tá? Que te rompa el corazón, olha só. Que tenha decepções amorosas, tá? Que te rompam o coração, que te magoem. Então, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o presente do subjuntivo, tá? Subjuntivo é o modo que ocorre a ação. Quando eu falo em subjuntivo, ela me remete ao quê? A incerteza, tá? Pode ser que aconteça, tá? Eu estou falando sobre dúvidas, sobre desejo de que uma ação ocorra, certo? O presente é agora, então eu tenho um desejo de que algo ocorra neste momento. Por exemplo, ali, ó, espero que te caigas. Eu estou esperando que você caia, que você tenha muitos problemas na vida, muita pedra no seu caminho. Então, é um desejo, né? Está desejando ali isso para a pessoa, tá? Que juegues, né? Que você brinque ou que você jogue, porque o verbo jugar pode ser tanto para jogar como para brincar, certo? Então, nós temos aqui espero, te caiga, juegues, tudo é presente do subjuntivo, certo? Volte ao texto e sublinhe todos os verbos que expressam desejos e ações hipotéticas. E em seguida, escreva aqui as suas formas no infinitivo. O que seria o verbo no infinitivo? Na sua forma original, sem estar conjugado, terminado em ar, ir, certo? Lembrando que em espanhol nós não temos or, certo? Vamos voltar lá para o texto rapidinho. Que te caigas, que te levantes. Na verdade, eles já estão sublinhados, né? Para mim aqui, então, no vídeo vocês já podem olhar todos os verbos que estão sublinhados de azul, são os verbos que estão no presente do subjuntivo, certo? Então, são o verbo cair, levantar, merecer, quedar, conseguir, recuperar, apretar, descer, pulgar, saltar, dar, cambiar, enamorar, doler, perguntar, saber, poder, sair e encontrar. Cair é o mesmo que cair. Deixa eu ver algum outro verbo que vocês... Levantar, de levantar. Partir, de ir-se, tá? De ir embora. Merecer, de merecimento mesmo. A ser, fazer. Quedar, ficar. Conseguir, recuperar. Apertar, é de aperto, tá? Descer, de dizer, cuidado, muito brasileiro pensa que descer é de descer, não tem nada a ver. Descer é barrar. Rugar, como eu disse para vocês, rugar tem dois sentidos, vai muito pelo contexto do que você está lendo. Pode ser rugar de brincar e pode ser rugar de jogar mesmo. Saltar, de pular, dar, cambiar é mudança, certo? Enamorar, se apaixonar, doler, doer, perguntar, de perguntar, saber, poder, sair, de sair e encontrar, normal, tá? Então, aqui nós temos o quê? Os verbos vão... O que o livro traz para vocês? Para que vocês percebam o presente do indicativo e o presente do subjuntivo. Qual é a diferença? Lembra que sempre que a prof vai explicar para vocês o modo subjuntivo, eu desenho um balãozinho do lado do subjuntivo e digo, pessoal, quando a gente vai conjugar o modo subjuntivo, eu tenho que ter um que imaginário. Nem sempre esse que vai estar presente na frase. Espero, tá? Que te caigas. Então, às vezes, não vai ter esse que ali no meio, mas você vai entender que é um desejo. Então, aqui, a prof sempre põe lá no modo subjuntivo aqui, tá? Deixa eu ver. Eu tenho que usar o que imaginário, certo? Por quê? Olha só, no presente do indicativo é a certeza. Indicativo é o modo.
O indicativo me dá certeza da realização. Subjuntivo, incerteza da realização. Um é o contrário do outro. Então, eu agacho, tu agachas, ele agacha. De certeza, eu agacho. Tu agachas, tá? Agora, se eu tenho desejo que eu agache, que tu agaches, que ele agache, tá bom? Eu tenho que ter o que, olha lá, tanto que o livro traz para vocês o que, colocado ali, né? Antes do sujeito, para que vocês percebam essa modificação. Olha o verbo volver. Quem não sabe o significado, volver é o mesmo que voltar. Então, eu vuelvo, tu vuelves, ele vuelve. Então, de voltar, eu volto, tá? Agora, se eu tenho desejo de voltar, que eu vuelva. Eu tenho desejo que eu volte. Entenderam? Pensar. Claro que agora aqui vai mostrar para vocês também os verbos irregulares, né? Agachar, agacho, agache, agachas, agaches. Aqui no volver já é uma mudança vocálica. Eu tenho o verbo irregular. Porque na sua forma original, no infinitivo, ele está com o O. Quando eu vou conjugar, passou para o E. Olha só. Mas não tinha isso, professora? Pois é. Lembrando que o vós, o nosotros e o vosotros não vão ganhar essa irregularidade, tá? Então, fica o vuelvo, vuelves, que eu vuelva, que tu vuelvas, tá? Olha o verbo pensar, a mesma coisa. Que eu piense, que tu pienses. Só que aqui no subjuntivo, nessas aqui que tem mudanças vocálicas, às vezes o tu e o vós, o vós pode apresentar a mudança, ele pode ficar tanto igual ao tu, como ele pode aparecer sem a modificação, tá? Então, as duas formas são corretas, não há problema se você usar uma ou a outra. E nós temos o verbo dormir, poder, pueda, duerma, tá? São mudanças vocálicas. Jugar, que eu juegue, que tu juegues. Aí nós temos algumas mudanças, né? Consonantais. Olha o verbo sacar, que saques, e não com C, vai ganhar um que. Pagar, que pague, com um GU, né? Empezar, empezar é com Z, porém quando eu vou conjugar empiece é com C, não com Z, tá? Então, isso aqui tudo é conhecimento verbal. Prof, como que eu vou conhecer os verbos? Gente, são verbos que vocês estão estudando desde lá da sexta série, né? Então, são verbos que vocês já estão vendo há bastante tempo. Todos os anos a gente revê essas conjugações verbais sempre de uma forma mais aprofundada. Então, aqui, hago, de hacer, poner, pongo, decir, digo, saber, sei, caer, caigo, tengo, oigo, voy, puedo. Agora desejo que eu haga, que tu ponga, que eu ponga, que eu diga, que eu caiga, que eu tenga, que eu oiga, que eu vaja, que eu pueda, tá? Aqui vai trazer para vocês como que eu posso usar o subjuntivo para expressar um desejo, a prof já tinha dito, né? Possibilidades, probabilidades, hipóteses. Eu não disse que ele traz incerteza? Então, tudo isso, o desejo, a possibilidade, a probabilidade, a hipótese, me traz essa incerteza da realização, tá? É possível que lhe falte água. Então, é possível, sempre vai ter esses marcadores temporais que acompanham o modo subjuntivo, tá? Quizás, ojalá, que são palavras que acompanham o modo subjuntivo sempre, certo? Conectores de contraste e finalidade. Então, o conector de contraste, ele me remete lá à conjunção adversativa, aonde eu estou dizendo uma coisa e vou usar um conector para, como é que eu vou dizer? Contrapor, trazer uma oposição do que foi dito, tá? Por exemplo, pero indica oposição ou contradição. O que quer dizer pero? Mas, porém. Então, olha só essa frase. Estamos em verano, pero hace frio. Nós estamos no verão.
porém faz frio, tá? Então, esse per é um conector de contraste. Eu disse que nós estávamos no verão, e o verão é para ser calor, mas estava fazendo frio, certo? Ele vai contradizer o que foi dito antes. Há um que pode ser lido como apesar de, mas, porém, ainda que. Então, ainda que estivesse chovendo, tá? Apesar de que estava chovendo, nós fomos ao centro comercial, ao shopping, certo? Sino. O sino também quer dizer mas, tá? Como é que deixa eu tentar ler aqui para explicar. Esto não é um café com leite, mas té negro, tá? Então, isso não é um café com leite, mas um chá preto, tá? Então, esse sino também quer dizer mas, porém. E o sim, embargo também, mas, porém, entretanto, certo? Então, dicen que no tiene dinero, sin embargo, se han comprado um coche caríssimo. Dizem que não tem dinheiro, mas se compraram um carro caríssimo, tá? Conectores de finalidade são as palavrinhas que vão entrar ali na frase para conectar qual foi a finalidade daquela ação, certo? Então, hago muitos exercícios. Por que eu hago muitos exercícios? Para aprender bem o espanhol, tá? Ele está falando de atividades. El abogado assistirá al tribunal. ¿Cuál es el propósito de esto? Con el propósito de informarse sobre la causa. Para começar bem o curso, necessito umas vacaciones, né? Para que eu comece bem o curso, eu necessito de férias. Diga a verdade, para que o pueblo sepa quem lo gobierna. Então, diga a verdade. Por que eu devo dizer a verdade? Para que o povo saiba quem governa, tá? Então, esses são os conectores de finalidade. O nome já diz, né? Vai trazer sempre a finalidade daquela ação. Los errores que se reconocem el subjuntivo, vocês vão dar uma lidinha e qualquer dúvida, entrar em contato com a maestra, com o professor, assim. Então, vamos para ele praticando. A primeira questão dele praticando traz, né, uma sinopse de um filme, Gestación, tá? E ali fala, Jessie, uma linda e enérgica muchacha de um barrio pobre, hija de uma madre soltera y devota, disfruta de uma beca em um colégio católico conservador. O que seria essa beca, gente? Uma bolsa de estudo, tá? Então, a Jessie é uma linda e tem bastante positivismo, tem bastante energia, é uma menina de um bairro pobre, filho de uma mãe solteira, né? Devota. O que é ser uma pessoa devota? Religiosa. Desfruta, né? Ela ganhou num colégio católico conservador uma bolsa de estudo. Theo, un adolescente cariñoso pero inmaduro, hijo único de una profesional severa, se mueve em ambientes de classe média alta. Então, aqui apareceu já o Theo, um adolescente carinhoso, mas muito imaturo, filho único de uma profissional muito severa, que é bastante rígida, tá? Ele vive ali, se movimenta entre ambientes de classe média alta. El descuido de ambos e a hipocrisia de los mayores de idade, quando fala maior, não é de estatura, e sim o descuido dos maiores, são o descuido dos mais velhos, tá? Los enredará em el torbellino emocional de su primer amor. Então, eles vão estar ali sendo emaranhados num turbilhão emocional do seu primeiro amor. El que repentinamente es puesta a prueba. E logo foi posta a prova. Jessie e Theo enfrentarão inevitavelmente as consequências de seus actos e as penalidades de la doble moral latino-americana. Então, vai ali, ó, eles vão ter que responder pelos seus atos, né? E vai acontecer algo inevitável ali entre os dois. Esse filme é de 2009, tá?
Com base nos usos gramáticos funcionais presentes no texto, assinale a proposição correta, tá? El texto se organiza predominantemente en tiempo presente, ya que se trata de la exposición general de una obra. Será que está usando o tempo presente? Uma linda, energética, filha de uma solteira, desfruta, né, conservador. Até um adolescente carinhoso, porém imaturo, filho único de profissional severo, se move em ambientes. O descuido dos ambos, a hipocrisia dos mais velhos, os envolverá num turbilhão emocional, que repentinamente, taranã, inevitavelmente, as consequências dos seus atos enfrentarão futuro, tá? Enfrentarão. Então, não pode ser, o texto se organiza porque, mas predominantemente, predomina-se o tempo no presente. Vamos ver as outras questões. B. Se trata da narração de um filme que justifica o predomínio de verbos conjugados no pretérito. Não tem verbos no passado, tá, gente? Tem presente e tem futuro. O uso da conjugação, da conjunção adversativa, pero, tem a função de unir ideias que se contrapõem. Quando eu falo, né, de marcadores de... Não é marcadores de tempo, não é marcadores de finalidades, conectores. Conectores de contraste, ele vai contradizer mesmo dentro da frase, tá? Então, o uso da conjugação adversativa, conjunção, pero, tem a função de unir ideias que se contradizem. Vamos ver. Aonde estava esse pero? As letrinhas para mim estão tão pequenas. Uma linda de um bairro, filha de uma mãe devota. Ele é carinhoso, porém, ele é imaturo. E aí? Vamos terminar de ler as opções. Os elementos sublinhados na hipocrisia dos maiores os enredará, os envolverá, desempenham um comportamento sintático, tá? Diferente. Funcionando como artículo, os mais velhos, e complemento direto, respectivamente. Os envolverá. Envolverá quem? O Theo e a Jessie, tá? Com base no uso gráfico funcional apresentado no texto, assinale as proposições corretas. Então, se eu tenho ali dentro desse parênteses S's, é porque são mais de uma, sim, tá? Então, a letra D vocês podem marcar como correta, porque los maiores, esse los se refere a artículo, os mais velhos, e esse los enredará é um pronome de complemento que está relacionando a Jessie e o Theo. A letra C está correta também. A letra B não está correta. A letra A está correta, só não está correta a letra B. Podia ter marcado a incorreta, né? 2. Científicos da Universidade de Edimburgo têm demonstrado um estudo que a água e o azeite podem se misturar, ao contrário do que sempre se acreditou e temos visto na nossa própria experiência quando a gente mistura, né? No obstante este hallazgo, eu estou lendo assim para que eu não dê a resposta, solo puede darse bajo cierta circunstância. Então, vamos lá. A palavra sublinhada tem a função de, no instante, tá? No obstante, conjunção adversativa, pois expressa uma correção ou restrição do juízo da primeira oração. Científicos da Universidade de Edimburgo têm mostrado num estudo que a água e o azeite, sim, podem se misturar, ao contrário do que sempre se acreditou e vimos na nossa própria experiência. No instante, este hallazgo só pode dar-se diante de algumas circunstâncias, esse acontecimento, hallazgo, tá? Só pode
só pode acontecer isso diante de algumas circunstâncias. Não está contradizendo o que foi dito. Conjunção explicativa, pois faz menção ao subjuntivo circunstâncias. Conjunção conjuntiva, pois acrescenta um sentido de proximidade da primeira e segunda frase. É um vocativo, pois retoma o sentido de chamar e tonificar o fato desse estudo científico. Tá? Então, na questão 2, a resposta correta mostrou que é possível se misturar, mas que isso só acontece em algumas circunstâncias. Letra A. A conjunção adversativa, tá? Ele está dizendo que pode sim ser misturado, porém só acontece em algumas circunstâncias, certo? Violência de gênero, que passa com os hijos? Vamos ver se a gente precisa ler tudo esse textinho. Não, esse texto não é daqui, né? Só que o último parágrafo é para a gente completar. Deixa eu dar só uma lida rápida. Violência de gênero, o que passa com os filhos? Hoje temos percebido, né, que se fala muito da violência, que é um avanço. Tararã. Esses sintomas, já pulando aqui para baixo, também surgem quando a violência está dirigida a eles. Nestes casos, o tema é muito complexo, já que as crianças, né, os adolescentes, vão estruturando na personalidade a partir das experiências de afeto dadas pelos seus pais. Aqui é onde surge uma confusão. Muitas vezes na clínica se observa meninos maltratados que igualmente querem voltar com seus pais, né? Apesar de tudo que foi vivido em casa. Parece um paradoxo. Porém, a resposta é: pero es mi mamá. Mesmo assim, mas ela é minha mãe, tá? Em outro ponto, olha que texto profundo também. Eu adoro essas leituras. Traz cada coisa bacana, cada tema, cada assunto top para a gente discutir. Em el outro ponto, aí nós temos que ver aqui, ó. Nós estamos falando sobre quem? Sobre esses adolescentes que estão sofrendo maus tratos. Então, em outro ponto, eles têm tienen que ver con la responsabilidad social, es decir, de todos. Hoy más que nunca tiene que ver con la responsabilidad social, es decir, de todos. Hoy más que nunca es fundamental que comencemos a trabajar a fundo. Comencemos. Comencemos. Eu tenho aqui e aqui. Vamos ver o final. A trabajar a fondo con lo contrario de la violencia, es decir, el respeto. Este valor que se ha perdido y que justamente tiene que ver con la capacidad de reconocerse y reconocer al otro. Aquel que es capaz de verse a sí mismo y valorarse, será capaz de valorar al otro por lo que es. Este es el antídoto y dependerá de cada uno y de lo que hagan o hagamos con él para colaborar en que la violencia en todas sus formas pueda tomar outra dimensão. Eu vou marcar a letra E e com certeza é aí, tá? Ó, em outro ponto, tem que ver com a responsabilidade social. É dizer de todos, a responsabilidade de todos. Hoje, mais do que nunca, é fundamental que comecemos a trabalhar a fundo
com o contrário da violência, é dizer o respeito. Este valor que se tem perdido e que justamente tem a ver com a capacidade de se reconhecer e reconhecer o outro, aquele que é capaz de ver a si mesmo e de se valorizar, será capaz de valorizar outra pessoa. Este é o antídoto e dependerá de cada um e do que façamos com ele para colaborar com a violência, colaborar em que a violência em todas as suas formas possa tomar outra dimensão. Então, a letra E é correta, certo? Vamos darle, tiene más actividad hoy en este video. Então, aqui, o que está trazendo para vocês? O indicativo versus subjuntivo. Tudo que eu expliquei antes para vocês, tá? Indicativo, certeza, realidade. Subjuntivo, incerteza, irrealidade, tá? Então, se é certeza, expressa verdade objetiva, fatos reais. Incerteza, expressa dúvidas, desejos, fatos não constatados, tá? E aqui vai trazer para vocês expressões no indicativo e no subjuntivo, tá? E tá só mostrando para vocês a diferença de um e do outro, que a prof já explicou, então por isso nós vamos fazer logo tudo de uma vez. Então deixa a prof só dar uma apagada aqui nesse que está me acompanhando e vamos lá, praticando. Observe a frase a seguir e marque a melhor opção. Esto podría permitir que las moléculas de metano compactadas encajen entre las moléculas de agua mucho más grandes, permitiéndole mezclarse, según explica el equipo. Então, os verbos grifados tratam-se dos verbos encaixar, encarrem, encaixar, permitir, de permitir, e mesclar, de mesclar-se, sim. E estão todos no infinitivo? Todos eles estão no infinitivo aqui na frase? Infinitivo? Encaixar, permitir e mesclar. Sim, estão no infinitivo, mas os verbos grifados tratam deles e estão no infinitivo? Não, não estão no infinitivo. Na resposta, sim. B. O primeiro verbo grifado está no presente do subjuntivo, que encarrem, que encaixem, desejo de que encaixem, tá? O segundo no infinitivo e o terceiro no gerúndio. Olha só, se estivesse no infinitivo ia ser permitir e gerúndio mesclando, tá? Então não é a letra B. O verbo flexionado encarrem está flexionado na terceira pessoa do plural, que eles encaixem? Sim. No presente do indicativo e se refere às moléculas de água que encaixem, é um desejo, não pode ser presente do indicativo, seria do subjuntivo, tá? O pronome les, que está aqui, ó, no verbo flexionado, permitiendo-les, olha aí, ó, gerúndio com o pronome de complemento pós-posto, se refere a ambas as moléculas de água e metano? Sim. Tá? Então, a resposta correta é D, certo? Ó, entre as moléculas de água muito maiores, permitindo-lhes. Isto poderia permitir que as moléculas e o metano compactada encaixem entre as moléculas de água muito maiores. Permitindo-lhes, mas esse les se refere a sujeito, não é a objeto. O verbo flexionado encarrem está flexionado na terceira pessoa do plural, no perfeito, que yo encarre, que tu encarre, que nosotros encarremos, que vosotros encarrem, que ellos encarrem. Yo encarro, tu encarras, ele encarra, encarramos, encarrais, encarram. Não tem como. Presente do indicativo se refere à molécula de água. Ai, gente, eu tô lendo no lugar errado, é a letra D sim, ó, água e metano. Eu comecei a ler referente à molécula de água da letra C, é a letra D, porque daí o les vai se referir aos dois, masculino e feminino. Aí, assim, vai estar bacana, tá?
2. La Casa de Papel. Leiam, top esse texto também. Então, com respeito às estruturas linguísticas empregadas no texto, a Casa de Papel, julgue os itens, tá? Deixa a professora abrir aqui, que eu já grifei no meu. Tá mais fácil para mim achar as palavras. E mostrar para vocês, é claro. Bora lá. Letra A. A expressão manter a raia pode substituir-se por manter abaixo do controle, sem mudar sem ter perca semântica para o texto. Vamos lá ver. Manter a raia. Aqui. Então, vamos lá. Professor, a possibilidade de fazer justiça pelo trato que teve com o seu pai anos antes, né? Esta banda aqui, o grupo, né? A quadrilha, terá a difícil missão de fabricar e tirar todo o dinheiro que possa enquanto tentam manter o controle. E aí? Manter o controle da polícia e dos reféns. Ali fala que a expressão tem o mesmo que manter abaixo do controle. Tipo assim, está... Como é que eu vou dizer? Manter o controle abaixo. Não vai dar certo isso aqui. Tá. B. O vocabulário crises está no plural e no singular seria crise? Não, tá? É crises no singular e no plural, certo? Da estrutura um guion que logra enganchar, é correto deduzir que na Casa de Papel o que realmente conquista sua sequência narrativa. Não. Enganchar. Da estrutura, é um guion que ganha, que consegue te fixar, que realmente conquista a sua sequência narrativa, não é essa. Vamos ver a letra D. Nas linhas 18, 19 e 20, as formas verbais deseamos, salga, fracasse, triunfem, são formas verbais que estão no presente do subjuntivo, que deseemos, que eu desei, que tu desei, deseamos, não está no presente subjuntivo, está no presente do indicativo, tá? Agora, que salga, que fracasse, que triunfe, sim, está no subjuntivo. O substantivo herói leva acento gráfico por tratar-se de uma palavra esdrúxula? Sim, olha só, forte, forte separa, então vai ficar 1, 2, 3. Então, ele foi acentuado porque é um esdrúxula, é uma palavra esdrúxula, certo? Na linha 5, mientras expressa simultaneidade, pode substituir-se por sim, embargo? Não. Mientras é um advérbio de tempo, tá? Enquanto, durante, é simultaneidade. O sim, embargo é uma contradição, lembra? Porém, mas, entretanto, certo? Na questão 3, Carme Trêmula, tá? Conta a história de um condutor de ônibus e com um passageiro que não queria descer de forma alguma. Tanto que o condutor, a próxima parada é Eduardo Dato. Quando cheguemos ali, teremos dado uma volta inteira em Madrid. Eu sei, disse o passageiro. O que está acontecendo? Você não pensa em descer? Não, eu vou continuar. Aonde você vai? A nenhum lugar. Como que nenhum lugar? Isto não é um hotel. E a algum lugar você irá. Pois eu não vou. Olha só a discussão, né? A partir da leitura da frase, quando cheguemos aí, habremos dado na volta inteira a Madrid. Então, pode-se afirmar, foi dita pelo motorista do passageiro, foi dita por um motorista a um passageiro, sim, marca a 1.
O verbo dar está conjugado no tempo verbal no futuro simples. Quando cheguemos aí, haveremos dado, habremos, passado, tá? Haveremos, futuro, habremos é futuro, mas não é simples. Habremos dado é um futuro composto, é o verbo haver mais o particípio, tá? Foi usada com a finalidade de acordar um passageiro que estava dormindo. No ônibus chegava na parada Luiz Dato, uma dessas paradas em que os operários se relevam e se descendem, aproveitam para fumar um cigarro e estirar um pouco as pernas. As poucas pessoas que viajam nesse momento abandonam o ônibus e Vitor não se move. O condutor tira um cigarro antes de acender e descer a calçada. Olha para ele esquisito, né? Olha para o menino muito esquisito, mas não falou em nenhum momento que ele estava dormindo, tá? Aí se refere à parada Eduardo Dato, sim, tá? Ele falou aí, então próxima parada é Luiz Eduardo Dato. E quando chegarmos lá, né? Ali, pode marcar 8. O verbo chegar aparece no presente subjuntivo para referir-se a uma ação futura? Não, presente de subjuntivo, bora lá. Quando cheguemos, que eu chegue, que tu chegues, que cheguemos, sim. Pode marcar a 16. Foi o início de uma conversação entre dois passageiros do mesmo ônibus? Não, era entre o condutor e o passageiro, certo? Não quedamos por acá, graças a Deus, terminou, maestra. Nos vemos en la próxima clase. Un besito a todos. Próxima clase, revisión, repaso del contenido de segundo bis, ¿cierto? Un besito. Hasta la próxima.